Olá, olha aqui, eu tô aqui para fazer um resumo do que foi a nossa live sobre fazer e-book. Por que fazer um e-book e quais as vantagens e como você tem que fazer esse e-book. Se você gosta de escrever, se você tem afinidade com a leitura, com a escrita, e se você sei lá, está colocando texto, por exemplo, no Facebook. Eu estou lendo muitos textos muito bons que estão lá no Facebook. Ou você tem um blog e precisa alimentar esse blog. A minha pergunta é, por que você não deixa isso num e-book? Porque você pode ser uma pessoa, qualquer que seja a sua especialidade, que vá ensinar sobre essa especialidade. Você pode escrever sobre essa especialidade, né? Ensinar alguém que não sabe ou sabe menos que você, pode ser um estímulo na vida de alguém, né? E pode ser por prazer próprio mesmo, ter um livro para você chamar de seu. No e-book tem coisas que, por exemplo, impressão, estoque, frete de livro, você não vai ter. É uma maneira simples e rápida das pessoas consumirem conteúdo. Isso é importante hoje em dia. É um conhecimento prático e tem o acesso instantâneo. E uma realidade possível para o cliente, que pode ser o leitor ou o consumidor. Bom, se você pretende algum tipo de negócio digital, você precisa de um e-book. Porque hoje em dia é uma forma de você adquirir autoridade, né? E se você não tem um negócio digital, é uma maneira de você ter a sua autoestima celebrada. Afinal, você vai ter um livro. Então, por que fazer? Por todas as razões que um dia você pensou que seria possível, se fosse possível, escrever um livro. Então é a mesma coisa, só que ele vai ficar mais fácil. Ele vai ficar na sua mão para você poder vender ou você distribuir gratuitamente, né? Então eu vou falar aqui como é que você precisa fazer esse e-book. Aqui vão os 10 itens que você vai precisar para escrever o seu e-book, ainda esse ano, hein? O primeiro é planeje-se. Bom, não dá para você pensar em fazer qualquer coisa sem planejamento, né? Você faz uma viagem, você tem que planejar o que você vai levar, depois você tem que fazer a mala. Como é que você faz isso? Ou você vai arrumar a casa. Não dá para você simplesmente ir, eu não sei, algumas pessoas podem até sofrer muito com isso. Pega a vassoura, daí traz a vassoura, esqueceu a pá de lixo, aí falta o aspirador, aí tem que buscar o aspirador. Então tem que ter um planejamento e uma sequência disso. Na escrita é a mesma coisa. Então, se você se planejou para escrever, como é que vai ser essa sua escrita? O segundo item tem a ver com esse primeiro, que é a organização. Organize-se. Porque essa coisa de organizar o tempo parece brincadeira, mas muita gente não sabe como se organizar. Tem aquele velho clichê que diz que você pode pedir para alguém muito ocupado te mostrar, ele sempre vai ter tempo, né? Você pede para ele alguma coisa, ele sempre vai arranjar esse tempo. E é porque não sabe lidar com o tempo. Então, se você tem uma agenda e você costuma olhar essa agenda, ótimo. Se não, você tem que colar essa agenda no espelho, na geladeira, na tela da TV, em qualquer lugar assim que você veja bastante. Porque eu acho pessoalmente que a agenda do celular não fica visível o tempo todo. Então, eu prefiro ter a minha agenda colada, sabe, na parede. Bom, o terceiro item é a preparação e os mapas mentais. Bom,
como é que você vai preparar um texto e criar esses mapas mentais, né? Porque isso funciona muito, é muito eficiente se você desenha o que você vai escrever no papel. Às vezes você precisa desenhar como se fosse um esqueleto de um peixe, sabe? Fazer o esqueleto e dizer, eu estou aqui e quero escrever até ali. E aí, aos poucos, você vai enchendo onde tem os ossinhos, né? E o quarto item, depois que você já fez esse planejamento mental e a preparação, você começa a escrever todo dia, mesmo que seja coisa pouca. A escrita é uma coisa que quanto mais a gente faz, aliás, como tudo, né? Ninguém que cozinha uma vez por ano vai cozinhar se fizer só uma vez por ano uma coisa. Então você precisa treinar todo dia, como exercício físico, como qualquer coisa que a gente faz. Profissionalmente, você exerce todo dia a sua função. E a escrita é isso. Então, tenha sempre um bloquinho do lado, né? Tenha um bloquinho para anotar as ideias que aparecem assim, no meio do nada. À noite você tem uma ideia, e aí você tira o lápis que está no papel e em cima da mesinha e vai escrever essa ideia, porque fica muito bom. E se você, por exemplo, ou à noite, ou quando você está andando, ou você está tomando banho, se você não faz a anotação da ideia na hora, você fala, ah, não, depois eu volto para essa ideia, você não, às vezes a ideia não retoma, sabe? Ela vai embora, né? Tá certo que de onde veio essa virão outras tão boas quanto, mas eu recomendo que você tenha esse hábito de anotar sempre as suas ideias. O quinto item é a revisão. Você precisa cuidar bastante da revisão, porque se você coloca alguma coisa sem, por exemplo, uma frase sem citar a fonte de conteúdo, ou colocar uma ideia com acento. Hoje em dia, a gente não usa mais. E se você não sabe regras da nova ortografia, você tem que dar esse texto para alguém que conheça, para que a pessoa corrija para você. Porque é a mesma coisa de colocar no texto uma mensagem de WhatsApp, um pedaço de um texto dizendo que o texto é da Clarice Lispector, porque quem conhece a Clarice sabe o que ela escreveu e sabe o que ela não escreveu. Então, essa coisa das fontes seguras é muito importante. E a revisão do texto também é importante, né? Não dá muita credibilidade você pegar um e-book de alguém ou um texto no Facebook ou no Instagram, com erros assim, meio primitivos, sabe? Primários. Então, fica aí o alerta. O sexto item é a exposição, é mostrar o seu trabalho. Então, você tem que mostrar esse trabalho para alguém de confiança. O seu e-book pode ser ótimo para você. E você vai mostrar para sua mãe, ela vai achar mais legal do que você achou. Só que não é. Então, esse alguém de confiança não vale ser a mãe, não vale ser a tia que você almoça no domingo, sabe? Tem que ser uma pessoa que possa olhar e dizer, olha, esse texto é assim, ou o texto pode ser de outra forma, você pode... aqui você tem duas histórias, aqui você viajou na maionese, alguma coisa assim, né? O sétimo item é a originalidade. Aqui a gente fala assim, jamais cometa plágio, né? Porque hoje em dia é muito fácil pegar essas coisas de plágio. E toda vez que você coloca um conteúdo e cita o nome das fontes, fica melhor, sabe? Do que você colocar como se fosse seu. E o plágio criativo realmente ele existe, né? Aquela poesia do Carlos Drummond de Andrade, um anjo torto me disse, vá, Carlos, ser torto na vida. Bom,
Vários depois dele falaram sobre esse anjo, não é? O Manuel Bandeira falou, o Chico Buarque, vários, Adélia Prado, tem vários. Então presta atenção, se for para fazer a citação mostrando que você sabe de quem você está citando, tudo bem, aí vale. O 8º item é relacionado aos detalhes. Os detalhes que são na parte até gráfica, né? A boa formatação, a boa diagramação, e não vai cair nessa conversa de que só o PDF resolve. Não, não resolve. Você precisa dar o seu melhor sempre. Não, e cobra isso de quem está fazendo isso para você, se você não souber fazer. Dê para alguém que saiba e na hora você cobre de quem está fazendo. O outro item é a autenticidade. Isso aqui é muito importante porque assim, lembra que eu falei no começo, lá no Facebook tem aquele monte de texto. A coisa mais fácil do mundo é alguém pegar o seu texto e rebater como se fosse dela. Como é que você vai provar? Então, esse produto final do e-book, ele tem que ser registrado na Biblioteca Nacional, com número de ISBN, com ficha catalográfica, como um livro mesmo, entendeu? E aí você tem a garantia de que o texto está no seu nome. Então, você tem como provar. Eu acho que nesses tempos bicudos a gente precisa garantir, né? Se você só fizer um PDF e deixar lá online no seu blog, ou deixar o seu texto lá, isso você não vai ter garantia. Então, você tem que fazer isso, né? Procura uma pessoa, uma editora, né? Bom, e o 10º, que eu vou dizer para você, é para você saber que você não está só. Que você pode pedir conselhos para uma editora confiável, que você tenha os produtos legais, bonitos, bem feitos, né? Então, na maioria das vezes, as pessoas acham que, não, eu faço sozinha, mas a gente já sabe, por N experiências, que o barato sempre sai caro. Não dá. Às vezes, para não pagar o profissional, você acaba ficando com produto, sabe, aquele tipo fundo de quintal. E aí você vai perder a autoridade do que você tentou fazer com o seu conteúdo. Então, acho que vale a pena você gastar um pouquinho mais e fazer uma coisa profissional. Qualquer problema que você tenha no processo da escrita, por favor, entre em contato conosco. Nós podemos te ajudar a tirar a gordura do texto, a fazer uma boa revisão, a sair do travamento. O nosso endereço é @ofício_das_palavras, isso nas mídias sociais, ou no site www.oficiodaspalavrascom.br.